palma pra Jesus. Glória a Deus. Deus é bom demais. Como é que nós estamos? Tudo bem? Deixa eu ver quem é que está aqui com a gente já. Aleluia. Boa noite, Duda. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Duda. Márcia. Que Deus abençoe a Márcia. Acredito que seja madrasta do Christian. Márcia, que Deus abençoe. O Ricardo, em nome de Jesus. Vilela, shalom. Vilela tá longe. Não sei se é aqui a esposa dele ou se é a Vilela. Luiz, paz, que Deus abençoe em nome de Jesus. O Luiz tá junto com a Noemi. Deus abençoe vocês abundantemente. Dona Maria, paz. Elisângela, boa noite, boa noite, boa noite. O pessoal tá chegando, tá chegando, tá chegando. Jorge Antônio, paz, boa noite, pastor, um abraço. Sandra Helena, Deus abençoe, Sandra Helena, em nome de Jesus. Kathleen, boa noite. Boa noite, Kathleen, boa noite, Noemi. Tá baixo? Opa, peraí, vamos resolver isso aí já já. Se tá baixo, já vou resolver agora. Melhorou? Se melhorou, dá um ok aí. Não pode estar estourando o áudio, amém? Aí, eu acho que tá melhor agora. Veja aí se tá melhor. Se tá melhor. Dona Sandra Helena, lá de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Cabo Frio, que nunca tá frio, sempre tá calor. Glória a Deus. Som tá baixo, colocou aí o Luiz, a Elisângela também. Agora eu acho que melhorou. Se melhorou, vai dando um ok aí. Loren Lai, boa noite, Loren. Que Deus abençoe. Um beijão pro Gabriel e pra Gabi. Em nome de Jesus, ok, melhorou, né? Deus é bom. Deus é sempre maravilhoso. Em nome de Jesus. Opa! Entrou aqui um vídeo. Boa noite. Ops. Não baixo. Melhorou, né? Se melhorou aí, vai dando seu ok, por favor. Tá bom? Na Sandra Helena, ok. Boa noite, irmãos. Igreja do Senhor Jesus. Maristela Moreno. Beijo, te amar. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Esperar um pouquinho mais o pessoal chegar. 24. Quando nós chegar a 200, a gente começa a live. Então vai compartilhando aí. Vou te dar um tempo, você sai aí, compartilha, 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 compartilha. Marca 200 amigos e volta. Amém? Amém, Duda. Acredito que tenha melhorado o áudio, né, pessoal? Boa noite, Edmilson. Passei pelo Edmilson, passei reto lá pelo Edmilson. Não tem som, Vani. Ah, mas eu acho que agora voltou. Pessoal, me ajuda aí. Tá com som ou não tá com som? Vamos ver aqui. Eia, eu acredito que esteja com som agora. Tá bom? O pessoal tá colocando aqui que não está com som, outros estão com som. Tá com som? Acredito que sim. Glória a Deus. Tô sem retorno aqui. Ah, mas deixa eu ver se eu tenho um áudio aqui para mim colocar aqui. Um fone para mim te ouvir. Se tem áudio. Voltou o áudio aí, pessoal? Vai dando uma boa noite aí, vai colocando se tem áudio, se você tá ouvindo bem. Vai compartilhando com o pessoal. Vai entrando na live dizendo aqui, somos 3, 2, 1. Quantos estão assistindo aí pra gente ter uma noção de quantas pessoas, né, foram alcançadas hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Som baixo. Tá baixo. Ô Jesus, o que temos aqui? Isso aí é coisa do Raí. Tá? O Raí que tá baixando os microfones tudo aqui.
e som, acredito que agora esteja melhor. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Vai falando aí, me ajudando para ver se está melhor aí o som. Se tiver melhor o som, a gente vai vendo aí, verificando com o passar do tempo. Tá baixo, tá baixo, tá baixo. Boa noite. Boa noite, eu falo mais alto qualquer coisa. Não pode estar estourando, tá, pessoal? Aí dá uma olhadinha aí. Me ajuda nessa iniciativa aí. Deixa eu ver aqui também. Vou botar aqui para mim ver se eu consigo ouvir. Se eu consigo ouvir aqui para ver se a gente tem um som melhor. Deixa eu ver. Eia. Me parece que ficou bom. Mas aí você me dá um ok aí. Deixa eu só ouvir. Eu acho que agora ficou bom. Agora ficou bom. Botou ali a dona Sandra Helena. Ok. Tá perfeito então. Vou tirar o fone porque dá um retorno aqui e dá um retorno um pouco atrasado. Mas a gente vai continuando aqui, tá bom? Botaram já tá ótimo o som. Então vamos adiante, adelante. Isso é saudade. Isso é saudade. Ai, glória a Deus. Agora tá bom. Gente, hoje nós temos na nossa live de alinhamento, né? Deus tem falado com a gente já há algum tempo sobre alinhamento, sobre posicionamento, né? E a gente tem se cuidado aqui, né? Sempre uns aos outros, a gente tem cuidado uns dos outros, melhor dizendo, tá? Cuidado uns dos outros. E isso tem sido muito importante para nós. A respeito do cuidado, a respeito de alinhamento nessas terças-feiras, né? E a gente tem aprendido muito, Deus tem falado muito com a gente a cada terça-feira. Eu particularmente gosto muito dessa live, em específico, de terça-feira, onde a gente pode falar mais abertamente, né? Tá? Vamos poder falar mais abertamente, onde a gente tem uma palavra direta, onde a gente não usa tanto a papa na língua, como a gente costuma dizer, mas a gente vai falando e falando bem, né? Aquele português que dá de se entender. Então eu quero junto com vocês hoje trazer uma ministração, tá? E eu quero falar hoje sobre entusiasmo, né? Sobre essa responsabilidade de estar entusiasmado. E muitas das vezes a gente não consegue agir com entusiasmo mediante as notícias ruins, né? A gente no meio de uma pandemia, como a gente está, embora a gente tudo fala, tem pandemia, 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 a gente não consegue ter um entusiasmo por fazer algumas coisas, e na nossa vida espiritual não é diferente. A gente tem aprendido que tudo aquilo que a gente deve fazer deve ser feito com amor, tudo aquilo que a gente deve fazer deve ser feito com, né, muito entusiasmo, porque é para o reino. E às vezes a gente vai deixando a peteca cair com o passar do tempo. Você começa fazendo muito bem, muito empolgado, e logo ali na frente, né, já diminui. Uma falta de perseverança, uma falta de empolgação naquilo que você tem feito, né? Uma das coisas que me chama atenção no ministério e que por muito tempo falou comigo, né, algumas lições, é que geralmente as coisas vão se repetindo ao longo dos anos, vão se repetindo, né, e a gente começa a fazer sempre a mesma coisa. A gente começa a fazer sempre as mesmas coisas. E isso é interessante, porque como não perder o entusiasmo de fazer sempre a mesma coisa? Que cansa. É cansativo fazer a mesma coisa? É cansativo. Existem pessoas que vão trocando de profissão, existem pessoas que vão trocando de igreja, trocando de ministério,
eu digo ministério trocando, né? Eu não gosto mais de dançar, eu quero mais cantar, e a gente não está mais empolgado de fazer, a gente começa empolgado para fazer evangelismo, agora já não está mais empolgado para fazer evangelismo, a gente está empolgado em fazer, levar comida pro pessoal na rua, agora já não está mais, né? Estamos empolgados porque abrimos uma congregação, agora não vamos mais, e essa empolgação vai se perdendo, né? E a gente vai tendo uma inconstância. A gente costuma dizer que trabalhar com jovem é muito difícil pela inconstância da juventude, né? Hora tá bem, jovem é assim, hora ele tá apaixonado, morrendo de amor, hora não ama ninguém, né? Hora tá vivendo um amor por Deus, hora tá desviado, e a gente tem que lidar com essa inconstância, é muito difícil, né? Eu fui líder de jovens um bom tempo, e o pessoal ficava motivado, né? Motivado para ir fazer algo, motivado para crescer, motivado por um evento, e depois, logo em seguida, desmotivava aquele evento e é uma loucura, né? A gente não conseguia manter uma constância nisso, né? E o entusiasmo disso, né? E como ser um gerador de entusiasmo hoje? Como entusiasmar uma geração desanimada? Como entusiasmar uma geração que está parada, sedentária? Né? Hoje eu costumo dizer que é um desafio muito grande você entusiasmar uma igreja, entusiasmar. E quando eu digo entusiasmo, eu não estou falando daquela coisa fútil do vamos, vamos, tá? Eu estou falando de dar um entusiasmo, fazer com que pessoas queiram viver aquilo que você está vivendo ou queiram experimentar aquilo que você está experimentando. Eu acho interessante, né, entusiasmar, essa palavra, é difícil você conseguir entusiasmar alguém que está parado, né, a correr. Vamos correr. Poxa, meu amigo, já dá uma preguiça só de pensar em correr. A gente já sente uma preguiça, né, agindo na mente da gente, né? Falou em correr, meu Deus, já acabou o entusiasmo da pessoa. Fazer exercício físico, alguém que está muito tempo parado, a pessoa não vai ter entusiasmo para isso, né? Mas eu acho uma coisa interessante é que quando a gente vai chegando próximo do verão, agora a gente está acabando o verão, o pessoal relaxa um pouco. Mas quando a gente vai chegando próximo do verão, né, que o pessoal vai começar a usar menos roupa, então o pessoal faz o quê? Começa a se preocupar, eu preciso emagrecer, preciso isso, preciso aquilo, né? Preciso ficar mais sarado, porque agora eu vou ir pra praia, porque agora a gente usa menos roupa, todo mundo vai notar que eu tô gordinho mesmo, que não eram as roupas de lã que eu tava usando, né? Então a gente fica naquele entusiasmo de ter que emagrecer por causa que o verão está chegando. Então é todo mundo, quem vende remédio para emagrecer, as vendas aumentam nesse período, né? E assim sucessivamente. Então a pessoa tem uma empolgação por emagrecer, né? De uma forma porque ela foi motivada, gerou, né, essa motivação, um entusiasmo ela teve para isso. Então a gente precisa hoje compreender, será que a gente está entusiasmado com aquilo que Deus tem nos proposto para essa geração? Será que você tem estado entusiasmado com aquilo que Deus colocou para você hoje? Será que você está entusiasmado com aquilo que Deus tem proposto para você, para a sua vida, para o seu ministério? Os desafios que talvez você esteja enfrentando. Será que você está entusiasmado o suficiente? Eu não falo só da emoção, mas será que você está motivado para seguir e para fazer aquilo que Cristo te chamou? Ou você está desanimado? Geralmente quando a gente ouve um testemunho de alguém, gera ânimo, né? Na sua vida, na minha vida. Talvez você já tenha passado por isso, ouviu o testemunho de alguém e aquilo gerou um ânimo em você, um entusiasmo, uma sobrevida, né? E aí você caminhou mais um tempo. A gente falava sobre Elias na última terça-feira, se eu não estou enganado, né? E a gente, quando falava sobre Elias, nós estávamos falando que ele foi animado por um anjo, tá? Ele foi acordado, estava dormindo, ele comeu o pão, seguiu, caminhou 40 dias e 40 noites, chegou no Horebe, o monte de Deus, e lá ele começa a murmurar e dizer, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, né? Eu acho que já chega, só eu fiquei. E o Senhor diz para ele, Elias, calma, meu querido, ainda tem 7.000 que não dobraram ainda o seu joelho, que a gente guardou, que eles estão bem guardadinhos,
tá? Estão na mesma situação que tu e não estão chorando que nem tu, talvez até pior do que tu, tá bom? Então eu preciso te dar uma palavra. Você não vai morrer, não é o momento de parar. Eu preciso que você ainda unja. Eu vou só colocar a questão do sucessor, mas tem o rei, né? Então ele começa a falar sobre isso e dá uma motivação e diz: olha, você precisa deixar alguém, um legado para alguém. Então a gente começa a vivenciar essa experiência e nota que o ânimo de Elias já não é o mesmo, mas eles começam a caminhar de uma forma agora bem melhor e ele vai em busca, cheio de entusiasmo, de deixar um discípulo e deixa para nós o Eliseu, tá bom? Então hoje eu quero falar sobre Pedro, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Pedro, nós estamos 22 horas e 19 minutos, eu não vou me demorar muito hoje, tá? Prometo ser objetivo nessa palavra, até porque a gente não tem muito como passar do tempo, porque depois vocês dormem, vai todo mundo dormir, eu já não sei mais quem está nos assistindo, tá bom? Mas eu quero ser pontual nessa noite. Gostaria de ler com você, né, a passagem que nos fala em Mateus 14, sobre Jesus, tá bom? Sobre Jesus. E essa passagem se encontra em Mateus 14, a partir do versículo de número 22. Tá bom? 22. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Jesus imediatamente lhes disse: coragem. Olha a palavra que ele usa aqui: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Disse Jesus: venha. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Pedro, andando sobre as águas, foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco, o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Te pedimos que a tua mão esteja sobre nós, que, Senhor querido, tu possas falar aos nossos corações, que nós venhamos aprender, Senhor querido, a conviver, Deus querido, aprender a entender os teus propósitos para nós. Que possamos, Senhor querido, cuidar uns dos outros e que possamos motivar-nos uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a nossa palavra sobre motivação, nos leva a Pedro, e eu quero, junto com você, poder conversar um pouquinho sobre essa palavra. Pedro, ele tem uma experiência, fora do comum, fora do comum. Jesus, ele está junto com os discípulos, ele despede os discípulos e diz: olha, vão indo, porque eu vou depois, eu vou despedir a multidão e Jesus vai orar. Quando Jesus vai orar, após um tempo, já à tardinha, Jesus despediu a multidão, está orando,
Lá pela madrugada, Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. E a palavra nos diz, né, que eles, de madrugada, né, os discípulos, no versículo 26, os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados. E disseram, todos ali, né, e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. A gente nota que o medo nos faz fazer coisas às vezes que a gente não quer, né? Talvez você tenha medo de algumas coisas, né? Você tenha medo de viver algumas situações na sua vida, e eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre o medo. Mas o primeiro passo que eu quero falar é sobre o que Jesus fez. Nunca tinha se ouvido falar, ou se ouvido, né, a respeito disso, de alguém andar sobre as águas. Isso foi assustador aos olhos dos discípulos, mas ao mesmo tempo foi de uma maneira entusiástica, né? E a gente começa a olhar um Pedro que está dentro do barco, um Pedro que está ali prestes a viver uma experiência diferenciada, né? Jesus o motivando através do exemplo. Pedro, quando vê Jesus, Jesus diz, sou eu, né? E ele, a primeira coisa que ele diz, opa, eu ouvi bem? Será que eu ouvi bem? É Jesus? E ele diz, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Pedro, ele é entusiasmado por uma atitude de alguém. Ele é entusiasmado por uma atitude do mestre. O mestre fez, ele disse, eu também quero. Então Pedro, entusiasmado agora, não com medo, diz, Senhor, eu quero ir ter contigo. A grande realidade desse momento que nos surpreende é o rompante que Pedro dá em meio àquele medo que todos estavam. Pedro, naquele momento, ele acredita fielmente naquilo que ele está vendo e ele diz, se ele conseguiu, eu também vou conseguir viver o que Jesus está vivendo, né? Pedro, ele tem uma opção, ficar no barco, né? Ou, movido pelo entusiasmo, dizer, eu vou experimentar isso. O entusiasmo nos faz experimentar coisas sobrenaturais diante daquilo que Deus tem feito, diante daquilo que Deus está fazendo na nossa geração. Tá? Pessoas são entusiasmadas. É como você ir a um estádio de futebol e ver uma torcida cantando. Não tem como você não ficar entusiasmado com a sua torcida cantando ou comemorando um gol, você ficar inerte naquele momento, sem se movimentar, sem ter uma participação, tá? Nessa questão do envolvimento que você está ali no estádio de futebol. Algumas pessoas relatam de ficarem arrepiadas ao ouvirem o hino do seu time sendo cantado pela torcida inteira, né? No grito de gol. Hoje um rapaz me falou que conseguiu filmar uma falta no jogo do seu time, não vou falar que time é, né? No seu time, e ele, quando viu que era gol, saiu pulando, né? E a filmagem, né? Depois do gol, não conseguiu filmar mais nada por causa do entusiasmo do gol naquele momento. Então, note que quando a gente olha na televisão, o cameraman, né, ele deve ser neutro num jogo de futebol, porque se estiver jogando o time dele naquele momento e o time faz gol e ele for vibrar, como é que ele vai conseguir filmar aquilo, né, que ele tem que mostrar para a TV? Então ele está participando, mas ele não está gerando o entusiasmo daquilo que está acontecendo. Ele apenas é um participante ótico daquilo. Mas o entusiasmo não nos faz apenas observar. O entusiasmo faz com que a gente experimente o todo de uma experiência com Deus. O entusiasmo faz com que eu volte a minha atenção a tudo que está acontecendo e eu possa participar. Eu assumo uma responsabilidade de me entusiasmar com aquilo. Tá? A responsabilidade é minha de me entusiasmar ou não. O cameraman está filmando o jogo. Vamos colocar que ele seja flamenguista, tá? E o Flamengo foi campeão.
tá? Da Libertadores e ele estava filmando. Você não vai ver esse cara pulando naquele momento, embora por dentro talvez ele esteja, né? Mas o entusiasmo, gerar esse entusiasmo e gerar a participação em tudo aquilo ali cabe a ele, a cada um de nós. A responsabilidade de se entusiasmar não é do outro, é nossa. O entusiasmo parte de nós, estarmos entusiasmados em fazer algo, em gerar isso, né? Pessoas que querem viver isso, pessoas que esperam forças externas, né, ajudarem essa pessoa a despertar no seu entusiasmo, vão viver sempre esperando algo dos outros. Nunca vão experimentar algo de si mesmo. A gente não pode apenas esperar que o entusiasmo venha de alguém. A gente precisa gerar entusiasmo em nós. Quando os discípulos olham Jesus caminhando sobre as águas e ele diz: "Não temam, não tenham medo, sou eu". Todos eles ficaram parados, mas Pedro gera entusiasmo dentro dele e ele diz: "Se és tu, manda-me ir ter contigo. Eu não quero ficar de fora. Porque se o Senhor está vindo caminhando já um monte de tempo, eu também quero experimentar isso". E essas pessoas que têm esse pensamento, elas conseguem desfrutar de uma totalidade daquilo que Deus tem oferecido. A gente, quando lê a Bíblia, né, e a gente vai ler alguma passagem, você viu o filme, tá? Vou colocar o filme dos 10 Mandamentos. Quem viu o filme vê aqueles 2 paredões de água, a gente vê o filme e fica entusiasmado, dizendo: meu Deus, já pensou a gente participando disso? A gente está tentando participar de algo que lá aconteceu. Porque a gente ficou entusiasmado com aquilo que a gente viu. E Pedro, estando entusiasmado por ver o exemplo do mestre, ele já pula dizendo: opa, eu senti algo aqui e eu vou agir. E é interessante que uma pessoa que tem entusiasmo e que gera entusiasmo, ela age assim. Ela age de acordo com esse sentimento. Ela está ali totalmente entusiasmada e ela quer viver, né? E ela age de acordo com esse sentimento do entusiasmo. E ele estava entusiasmado por Jesus e por ver algo diferente. E ele disse: eu quero viver isso. Tá? A gente não pode quebrar um círculo de medo sem que haja uma reação nossa. Tá? Em que a gente possa ver isso e a gente possa quebrar esse círculo de medo. O medo, ele é paralisante, né? Existem pessoas que têm medo de algumas coisas, medo de aranha, medo de lagartixa, medo de rato, medo de cobra, tá? E quando vem esse tipo de animal, ficam paralisados. Mas eu acho interessante, principalmente, o medo de altura. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de altura. Por muito tempo, embora queria ser o super-homem, né? Mas eu não queria subir em altura, né? Então a gente tem muito disso. Eu sempre quis voar, mas com medo de altura não tem como. E então eu fui trabalhar no Porto de Rio Grande, né? Cuidando das câmeras do Porto, junto com meu irmão. E um dos primeiros trabalhos que a gente tinha que fazer era dar manutenção numa câmera, que ficava aproximadamente uns 12 metros de altura, né? E a gente foi lá e tinha que limpar essa câmera. Então a gente tinha que subir num caminhão, né, no cestinho, e esses cestinhos levar lá em cima. E o meu irmão olhou para mim e disse assim: tu vai? E eu pensei: eu preciso quebrar isso na minha vida. Eu preciso quebrar esse ciclo de medo e eu preciso trabalhar algo em mim. Para que eu quebre esse medo, eu preciso estar entusiasmado com alguma coisa. E o meu entusiasmo naquele momento de quebrar esse medo foi o quê? Eu estou trabalhando em algo que eu gosto. Estou trabalhando com meu irmão e essa é uma oportunidade. Esse medo vai me paralisar. E para mim trabalhar aqui, eu preciso subir em altura. Eu preciso enfrentar o medo. Interessante que algumas pessoas pensam que a ausência do medo vai fazer com que ela consiga prosseguir. Não, não é ausência de medo, tá? A gente precisa sair desse círculo porque a gente acredita, né? Muitas pessoas acreditam que só vão conseguir quando eliminar esse medo, que a gente vai quebrar esse círculo. Mas você pode ter certeza que você precisa mesmo é de uma motivação para começar a se mexer.
Eu não vou andar quando o medo for quebrado. Eu vou andar ainda quando eu tiver medo. Eu subi no cesto com medo. Eu fui até o alto com medo. Eu mexi na câmera com medo. Eu tirei a parte da frente da lente para limpar a câmera com medo. E eu desci com medo. Então, mas qual foi a tua vitória? A minha vitória foi não ficar paralisado pelo medo e não tomar a atitude que o medo queria que eu tomasse. A atitude que o medo queria que eu tomasse é que eu ficasse parado, que eu ficasse inerte. O medo faz com que a gente fique paralisado, o medo faz com que a gente fique escondido, o medo faz com que a gente não queira ser visto. Alguém que tem pânico de falar em público, ela se esconde. Né? A gente quando vê a consagração do rei Saul, quando ele foi ungido rei, e ele vai ser aclamado rei, ele se esconde com medo. É diferente da atitude de Davi, que ele se põe à mostra, dizendo, não, eu não tenho medo do que está para vir. Eu não tenho medo de desafios grandes. Eu não tenho medo de situações que virão ali à frente. Eu me coloco à disposição, porque eu sei quem é o meu Senhor. Quando Davi vai enfrentar Golias, não é que ele não tenha medo, mas ele tem algo que gera entusiasmo nele. E ele está entusiasmado pelas suas experiências e pelas experiências dos seus antepassados. Ele já tinha visto atitudes de Deus agindo antes, que fizeram com que ele agora tivesse uma atitude diferente. Ele nunca tinha enfrentado um homem com 3 metros de altura. Nunca. Ele já tinha enfrentado um leão, mas antes ele não tinha enfrentado um leão, nem um urso. Sempre tem a primeira vez de uma situação na vida da gente, mas o medo não pode nos paralisar. A gente precisa ir adiante, porque a gente precisa experimentar a vitória sobre o medo. Tem gente que vai passar a vida inteira com medo, medo, medo e não vai experimentar, né, inúmeras coisas que poderia ter experimentado. Né? Tem medo de andar de moto, nunca vai saber qual é a sensação de andar de moto. Né? Tem medo de mergulhar, nunca vai experimentar a sensação do mergulho. Tem medo de voar, nunca vai voar. Né? Então o medo priva você de viver experiências que te levem além. Que te levem além do patamar que você está acostumado. Porque o medo, ele nos coloca numa zona de segurança. O medo, ele reage previamente. Quem tem medo de algo, ele já previu algo que pode acontecer com eles. Eu não sei o que eles estavam com medo, né? Alguns dizem aqui, ele diz, é um fantasma. Qual medo de um fantasma eles tinham naquele momento? Que viesse buscar eles e eles morressem? Qual era o medo? Qual é o medo que você tem? O que tem paralisado você hoje? O que tem parado você e feito com que você pare ou não consiga experimentar algo que seja que gere entusiasmo em outras pessoas? Gente, se tem uma passagem bíblica que gera entusiasmo em mim, é essa passagem. Quem nunca pensou em caminhar sobre as águas? Quem já viu o filme A Cabana, tá? E vê Jesus andando sobre as águas como homem naquele filme A Cabana, entende? O momento que eu mais me emocionei no filme A Cabana, tá? Foi o momento em que Jesus anda sobre as águas junto com aquele personagem. Esse é o momento que ele nos leva a lembrar de Pedro, já direto, Pedro. Olha só, esse cara está vivendo também isso. Será que eu vou conseguir viver? Se você tiver medo, você vai ficar no barco. O medo, ele é paralisante. Eu preciso quebrar esse vínculo com o medo e entender que eu vou fazer as coisas ainda com medo, mas a partir do momento que eu enfrentá-lo, ele vai ceder, porque ele não tem todo o poder de parar. O medo, ele tem o poder de paralisar você, se você se deixar dominar por ele. Mas se você enfrentar o seu medo, provavelmente você vai ter uma história de vitória. Uma história de muita conquista. Né? Eu acho interessante que a única forma de quebrar o círculo é encarar o seu medo. A única forma da gente
romper a barreira é encarando o nosso medo. Eu lembro que quando eu era mais novo, né, eu fiz um bullying com um rapaz. Pastor, que isso, pastor? Né? Eu fiz um bullying com um rapaz, ele era da mesma sala de aula que eu, e aquele menino estava sempre junto com a gente, e eu achava ele mais fraco e sempre enfrentava ele, e ele nunca reagia, porque ele tinha medo. E eu lembro que, passados os anos, a gente voltou a estudar num outro ano, e eu achei que eu faria a mesma coisa com ele, porque ele muito quieto, muito acuado. Eu fui lá conversar com o Mike, né, era o nome dele, e ele não fez o que eu queria, e eu fui partir para cima dele para dizer: não, tu vai fazer, senão eu vou te pegar. E quando eu fui fazer isso: se tu vai fazer, senão eu vou te pegar, aquele rapaz tomou uma atitude diferente do que eu esperava. Ele ficou em pé e ele disse: então me pega que eu quero ver. Meu querido, eu não esperava aquela atitude. Eu paralisei diante daquilo que ele estava fazendo, e eu disse: opa, não é mais a mesma pessoa que tinha medo de tudo que eu falava. Eu vou ter que respeitar esse cara agora. Porque por mais que ele tenha medo, ele teve uma atitude. E agora ele me colocou uma pulga atrás da orelha. Porque se ele vier para cima de mim, ele também pode me derrotar. Ele pode me dar um soco, pode fazer alguma coisa, pode fazer outra. Claro que eu gritei mais alto, porque às vezes quem grita mais alto leva, né, sempre a vitória. Gritei um pouco mais alto. Ele naquele momento disse para mim: eu não tenho medo, né? Mas eu disse: não, então no final a gente vai resolver. No final da aula a gente vai resolver, eu e tu. Antes do final da aula, aquele menino veio falar comigo e disse: Manuel, eu queria falar contigo. Cara, eu acho que não tem necessidade da gente continuar assim, né? Se tu quiser, nós vamos se pegar lá no final. Mas se tu não quiser, a gente vai se acertar aqui agora. E eu, né, naquele momento, com medo de passar uma vergonha, eu disse: não, então vamos fazer o seguinte: já que tu veio falar comigo, vamos deixar por isso mesmo. Tu fica na tua e eu fico na minha. Porque ele tomou uma atitude contra o medo que ele sentia antes. Ele foi respeitado não só por mim, mas pelos outros colegas que faziam também a mesma coisa por ele, com ele. Porque ele tomou uma atitude. Ele quebra o ciclo do medo por uma atitude de coragem naquele momento. Pedro quebra um ciclo, né, de algo que é fenomenal. Ninguém nunca experimentou, pelo menos não tem o relato, de alguém que tenha andado sobre as águas como Pedro. Porque ele não tem apenas a companhia dos seus amigos que estão ali comendo, mas ele também tem o exemplo de Jesus que vinha sobre as águas. Ele poderia seguir o exemplo de seus amigos ou também ter uma atitude sobre o medo e dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E é o que ele faz naquela hora. Ele não para, não pensa, e ele diz: eu estou entusiasmado com o que eu estou vendo e eu quero ser participativo. Então, quando a gente tem medo, a gente não consegue participar de tudo que Deus tem para nós. Existem pessoas que têm medo de encarar o seu ministério, existem pessoas que têm medo de encarar o seu chamado, desafios, ficam escondidos. Mas pessoas que enfrentam esse medo, pessoas que vivem esses desafios, sempre vão ter uma ótima história para contar no final de tudo isso. Imagine Pedro voltando para o barco, olhando para seus amigos até dizendo para ele assim: olha, meu querido, eu tenho quase certeza, né? Os amigos falando ali para eles assim: ah, que vergonha, Pedro, tu afundou. E ele disse: não, meu amigo, que maravilha, eu andei sobre as águas. Você ficou aqui dentro. Pedro, ele tem um rompante de ousadia que hoje gera em mim esse entusiasmo. Toda vez que eu chego de frente para o mar, de frente para um arroio, não tem como não pensar na história de Pedro andando sobre as águas. Não tem como você não pensar nisso. E isso gera muito entusiasmo na nossa vida, porque se nós não superarmos o medo, a gente sempre vai ficar parado. Mas para superar o medo, eu não preciso derrotá-lo de primeira. Eu preciso dar o primeiro pontapé. Eu preciso pisar primeiro nas águas. Eu preciso caminhar em direção a Jesus. E até mesmo pedir ajuda para ele, como Pedro fez. Senhor, me ajuda, porque ele olhou para as circunstâncias. Mas Pedro rompeu com o medo. Pedro entendeu. Eu entendo que quando a gente está entusiasmado, né, a gente vive realizações que são maravilhosas. Há um livro, eu estava até meditando sobre ele para poder ministrar, né? E esse livro fala Persiga o Seu Leão, tá?
e ele fala de uma coisa muito interessante. Ele diz, se o seu sonho não te der medo, ele é pequeno demais para você. Se você não tem sonhos grandes, não tem sonhos que te deem medo, ele é pequeno demais. A gente precisa sonhar grande, a gente precisa querer viver coisas enormes, a gente precisa viver coisas maiores. Eu, nesse meio de vida como pastor, eu já tive medo, né, de tomar algumas atitudes. Por pensar o que vão pensar de mim, eu tive medo de sair do barco, eu tinha medo de me posicionar, eu tinha medo do que falariam de mim. Hoje, sinceramente, eu tenho as minhas convicções em Deus, não estou dizendo que todas elas são 100% certas, tá? Mas eu não tenho hoje como parar por causa do medo. Existem sonhos da minha vida que me dão medo, que me geram insegurança. Mas quando eu olho para o Senhor, quando eu olho para Jesus, eu posso ter a segurança de que mesmo que eu tenha medo, mesmo que as coisas sejam difíceis, Ele vai estar comigo para segurar minha mão. Mesmo que Ele vai dizer, homem de pequena fé, mas eu vou estar experimentando aquilo que eu sonhei viver em Deus e participar daquilo que Ele tem para mim. O que eu acho interessante da igreja é que quando nós lemos a Bíblia, tem gente querendo participar de coisas do passado. Gente querendo participar da abertura do Mar Vermelho, gente querendo viver do avivamento de Atos, gente querendo viver o que Pedro viveu, gente querendo viver o que Paulo viveu, gente querendo viver na época de Josué, gente querendo viver a época de Davi, sendo que Deus nos chamou para essa época e experimentar coisas muito maiores do que eles experimentaram. Gente querendo voltar a viver o avivamento da Rua Azusa, gente querendo viver o avivamento do País de Gales, gente querendo viver tantas coisas e não querendo viver o que Deus tem proposto para nós. Talvez Pedro, em algum momento, ele disse, olha, eu queria muito viver o que viveu o povo lá no Egito quando saiu e passou pelas águas. E uma discussão, e o Senhor disse para ele, olha, se vocês se maravilham com aquilo que aconteceu, vocês vão viver coisas muito maiores. E quando Pedro vê a oportunidade de viver algo maior do que o mar se abrir e caminhar sobre as águas, ele diz, eita, eu não vou parar. Senhor, essa é a minha oportunidade. E por mais medo que eu tenha, eu vou ir até a ti. Então ele vai até aquilo que o Senhor está chamando ele. O Senhor diz, então vem. Porque ele se propõe, Deus chama pessoas entusiasmadas, Deus chama pessoas que estão dispostas a fazer e a viver o que os outros não querem viver. É interessante quando Deus chama Eliseu, Eliseu prontamente corre até ele e diz assim, só um pouquinho, deixa só eu me despedir dos meus pais. Ele mata os bois, queima as carroças, dá carne para o pessoal e sai entusiasmado seguindo Elias. É lindo de ver o chamado do Senhor sobre ele e o entusiasmo que ele tem para viver aquilo ali. Quando o Senhor chama Pedro, eu tenho certeza que se João tivesse dito, eu também quero, eu também, mas quando eles viram Pedro afundar, todo mundo que estava entusiasmado com aquilo tudo, talvez disse assim, Pedro afundou, nós também vamos afundar. Talvez eles não afundariam. Talvez eles tivessem tido uma grande experiência, todos os discípulos, sobre as águas. Mas eles ficaram com medo porque Pedro também, ao caminhar e chegar até Jesus, afundou. Eu quero te dizer uma coisa, não é porque os outros não experimentaram a totalidade daquilo que tinham para viver e caíram, ou pararam, ou falharam, que com você também vai dar errado. O Senhor está chamando você para viver grandes coisas nesse tempo, mas eu e você precisamos estar entusiasmados com aquilo que Deus tem para fazer, viver esse entusiasmo. Pastor, mas como viver isso? Rompendo com o medo. Como é que se rompe o medo? Tirando o medo? Não, o medo não sai. O medo não vai embora de uma vez por todas. Foi! Não. Eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso dar um passo na minha vida de oração. Eu preciso acreditar naquilo que Deus me falou. A Dani, do Felipe, me mandou uma foto esses dias de uma palavra profética que eu liberei sobre a vida de algumas pessoas num culto. E interessante, a gente pode ver aquelas palavras proféticas já se alinhando para que se concretizem, né? Se alinhando para que possam estar lá, se alinhando para que elas possam vivenciar essa experiência. Então, o que está acontecendo nos dias de hoje? A gente começa a ver Deus agindo de uma forma sobrenatural e dizendo, vem participar do que eu quero fazer hoje. Gente, nós não fomos chamados para participar do que João fez.
do que Paulo fez, mas o Senhor está chamando uma geração hoje que se posicione a experimentar aquilo que Deus falou que faria. Eu não fui chamado para viver o que Deus vai fazer na vida do Robinho. Eu não fui chamado para viver aquilo que Deus vai fazer na vida da missionária Vânia. Eu fui chamado para experimentar aquilo que Deus colocou como base para a minha vida. E eu preciso me posicionar, por maior que seja o desafio, por maior que seja o seu sonho, por maior que seja o projeto, você precisa sentir o frio na barriga, sim. Mas esse medo não pode paralisar o tamanho da chamada, o tamanho da responsabilidade. Ele não pode parar você. Você precisa desenvolver e dar o primeiro passo em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Para que a gente melhore o nosso entusiasmo, então o que a gente tem que fazer nos dias de hoje? Ter um senso de urgência, tá? Pedro sentiu um senso de urgência. Pedro disse assim, é agora ou nunca. Ou eu vivo isso ou eu não vivo mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa vida não é igual ao videogame, que a gente pode, se dar o luxo de tentar de novo na outra vida. Não, o Senhor diz que ao homem é dado o direito de nascer, viver e morrer só uma vez, meu querido. Não tem volta, A Bíblia não fala sobre reencarnação. A palavra usa a palavra encarnação, referindo-se a Jesus que encarnou, era espírito e veio em carne, tá? Então, palavra reencarnação não existe na Bíblia, tá bom? Tá? Digo, para que a gente possa entender sobre tudo isso que a gente está falando. Então, o entusiasmo, ele precisa ter um senso de urgência. Aquilo que eu tenho para fazer precisa ser hoje, precisa ser agora. Amanhã pode ser tarde demais, amanhã pode não dar tempo. Eu preciso fazer algo hoje. Não é amanhã, queridão. Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Não. Então é hoje que a gente precisa fazer. Hoje que a gente precisa tomar uma atitude. É hoje que eu preciso amar. É hoje que eu preciso olhar. É hoje que eu preciso parar talvez alguma coisa para prestar atenção em outra. É hoje que eu preciso tomar uma atitude diante daquilo que Deus tem me cobrado. É hoje, não amanhã. O senso de urgência vai nos levar a viver o entusiasmo daquilo que o Senhor nos chamou. Não dá para ser amanhã. Eu preciso hoje. Eu preciso tomar uma atitude hoje, porque amanhã vai ser tarde demais. Eu preciso tomar uma atitude hoje para romper com o que eu estou vivendo. Sabe que a grande maioria das pessoas que caem em adultério, elas não caem em adultério no mesmo dia que conheceram a outra pessoa. Estou falando da maioria das pessoas. Não, pastor, tem gente que viu uma pessoa e caiu. Tudo bem, ela viu a pessoa e caiu, mas há muito tempo ela já vem adulterando no seu coração. Há muito tempo talvez ela já esteja olhando pornografia. Há muito tempo ela já esteja cobiçando alguém. E aí então isso gerou e fez com que ela viesse a trair. Então a traição, ela não se dá em um dia, em um deslize. Pô, foi um deslize, querido. Esse deslize foi gerado por algo que estava acontecendo já há algum tempo. Eu não estou aqui, criticando você que traiu, não. Eu só estou dizendo que se você tivesse rompido e tivesse tido um senso de urgência na sua vida, dizendo, eu preciso parar com isso agora, meu amigão, você teria conseguido se livrar. Porque quando a gente rompe com aquilo que está nos levando à tendência daquilo, eu sou vitorioso, eu preciso romper. Então o senso de urgência vai me levar a tomar uma atitude quanto àquilo que eu quero viver. O senso, eu não posso deixar para depois. O que está acontecendo agora precisa ser parado, então eu paro. Eu paro para mim poder prosseguir. Então a urgência faz com que você viva experiências com Deus que você não estava conseguindo viver e também faz com que você não leve adiante situações ruins que você poderia viver. Mas o senso de urgência hoje, a gente costuma dizer, não, o mundo precisa de Deus, a gente precisa de um propósito, a gente precisa de um avivamento. Eu acho interessante essas pessoas que falam, nós viveremos um avivamento, nós viveremos um avivamento, nós viveremos um avivamento. O que impede um avivamento de acontecer?
se Deus está disposto a avivar. Somos nós mesmos, o nosso senso de urgência. O que nós achamos urgente nesse momento talvez não seja o que Deus está achando que seja urgente. Eu preciso conhecer Deus o suficiente para que Ele me diga o que é urgente. O que é necessário. Se nesse tempo eu tenho pessoas morrendo, se nesse tempo de pandemia eu tenho pessoas indo para o hospital, se nesse momento eu tenho pessoas se perdendo, se nesse tempo tem pessoas morrendo como nunca, qual é o meu papel como cristão? Um vento muito forte. A gente como igreja agora tem que ser muito cauteloso. A gente tem que agir agora. Meu querido, é nesse momento que o mundo precisa de uma igreja forte, vitoriosa e que se levante com uma palavra de vida. Uma palavra de vida. Uma palavra que traga esperança. Eu não vejo palavra de esperança nos dias de hoje. Qual é a palavra de esperança que você vê hoje? Hoje eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha, e eles estavam falando sobre uma vacina que em setembro, começa agora, quinta-feira, a ser aplicada em pessoas, mas em setembro ela poderia ser disponibilizada. Você tem noção que em setembro quantas pessoas vão morrer, talvez, até setembro? Quantas pessoas vão deixar de estar aqui até setembro? Você está entendendo a distância que a gente tem? Nós estamos no mês de abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 5 meses. Nós temos pessoas morrendo por dia, mais de... nos Estados Unidos agora 2.000 e poucas pessoas. No Brasil 200 e poucas, 300 e poucas pessoas morrendo por dia. A minha preocupação como igreja é se essas pessoas têm ouvido falar de Jesus Cristo através de mim e da minha rede social, ou se elas estão ouvindo eu gritar aos 4 cantos do mundo que não tem jeito, brigando com meu irmão, fica em casa, não fica em casa, sai, não sai. Meu querido, se o irmão está saindo, se o irmão está ficando em casa, glória a Deus, o Senhor seja glorificado em cada um. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu acho interessante que quando a gente é impactado pelo Evangelho, a gente entende a urgência dele e a nossa finidade. Nós somos finitos, nós não somos infinitos aqui na Terra. Eu tenho um prazo aqui na Terra. Eu hoje estou com 38 anos. Mas quem é que me garante que eu vou morrer com 105? Para que eu diga, olha, eu ainda tenho mais 70 anos pela frente. 70 anos não, né? 62 anos. Quem é que vai me garantir 67? 50? Quem vai me garantir quantos dias eu vou viver? A Bíblia diz que o homem ele não consegue acrescentar um dia. Então aquilo que me cabe eu devo fazer nesse momento. Eu devo fazer nessa hora. Eu devo fazer agora. Não estou aqui para passar o mel em você, eu não estou aqui para te alinhar, somente dizendo, não, você tem que ter uma visão assim, olha, você tem que ficar na quarentena, olha, você tem que sair da quarentena. Não é meu papel dizer para você se você tem que ficar ou se você tem que sair, se você tem que vir ao culto, se você não tem que ficar. Isso é uma questão sua e Deus, mas o que me preocupa é da nossa posição como cristão, inerte nessa vida, achando que cristão entra em quarentena de Cristo. Não entra em quarentena de Cristo. E nem de pregação. Eu preciso arranjar um jeito de evangelizar nesse momento. Se tem gente morrendo, o que mais se precisa nesse momento é salvação. Se o que mais se precisa nesse momento é salvação, então o que eu vou fazer? Anunciar. Eu preciso anunciar. Eu não posso parar. Pastor, eu não sei pregar. Canta, bota hino. Pega a tua rede social, coloca uma pregação de alguém que falou com você, assista isso aqui, assista aquilo ali, olha isso, olha aquilo outro, faz isso, faz aquilo. Nós não estamos aqui, gente. O nosso âmbito e quem nós temos que levar as pessoas, eu não tenho que levar as pessoas a se converterem, tá? A uma ideologia. Eu não tenho que convencer as pessoas a serem o bolsominion. Eu não tenho que converter as pessoas a ser outra coisa, o Lula. Eu não tenho que converter, eu preciso levar pessoas para o céu. Essa é a minha responsabilidade e essa é a sua responsabilidade. Quanto às escolhas preferenciais,
presidente, quanto às escolhas preferenciais, casa pintada de vermelho, casa pintada de azul, são preferências das pessoas, mas existe uma coisa que não é preferência, é urgente, pregação do evangelho. Então por que nós não vemos isso hoje? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E isso tem inflamado preocupação, a preocupação tem inflamado as vidas, ninguém sabe o que fazer. Um diz isso, outro diz aquilo, e aí o pessoal está perdido. Eu não consigo entender gente perdida, crente perdido. Meu querido, não existe crente perdido. Cristão perdido nós não temos perdido, meu querido, nós temos uma bússola chamada Palavra de Deus, que nos diz que nos últimos dias nós teríamos pragas, que nós teríamos pestes, que nós teríamos tantas coisas. Então a gente precisa viver essa urgência do Evangelho, a gente precisa viver essa urgência o mais rápido possível e proclamar que o Senhor está voltando a qualquer momento. Eu não posso deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Pedro disse, eu não posso deixar para amanhã, eu preciso experimentar isso agora, cara. Eu vou pular desse barco, João. João disse para ele, fica aqui, Pedro, o mestre está vindo. Talvez outro disse, fica aqui, Pedro. Pedro disse, problema é de vocês, quer ficar? Fica. Eu ouvi o chamado. Pedro, não vai dar certo. Ele, não sei, eu vou ir. A urgência fez com que Pedro vivesse isso. Com que Pedro pudesse experimentar tudo o que ele experimentou naquele dia. Eu acho interessante que além, né, desse senso de urgência para que a gente viva, uma outra coisa que é fundamental, tá? A segunda coisa que é fundamental é estar disposto a fazer mais. Mais do que aquilo que a gente foi chamado. A Bíblia nos declara, né? Eu conheço um pastor Sidney, de Pelotas. A gente foi em uma viagem para Santa Vitória fazer um grupo de cuidado mútuo entre pastores em Santa Vitória, e a gente foi indo e ele prontamente conversando comigo, ele diz o seguinte: Vaniel, eu tenho feito a oração, Senhor, que eu seja no mínimo um servo inútil, porque o servo inútil ele é capaz de fazer aquilo que foi mandado. E às vezes a gente não consegue nem ser um servo inútil, porque a gente não faz nem aquilo que o Senhor nos mandou. E quando eu olho para essa palavra de Pedro, eu vejo que ele fez mais do que se esperava. Ele fez mais do que era necessário. Ele não precisava ir até Jesus. Ele poderia dizer, não, Senhor, eu acredito que é tu, vem. E muitas pessoas ficam dizendo, Senhor, eu acredito que é tu que está me chamando, eu acredito que o Senhor tem algo para mim, mas eu estou esperando tu vir. Mas eu vejo na Bíblia uma via de mão dupla. É o Senhor indo, mas a pessoa também ouvindo o chamado. É a pessoa também se propondo a experimentar aquilo. O filho pródigo volta à casa do pai. O pai corre em direção ao filho. Eu vejo isso. Jesus está vindo para o barco, mas Pedro está indo, caminhando sobre as águas, devido a uma palavra do Senhor. Então esse senso de fazer algo a mais é necessário hoje na nossa vida, porque isso demonstra confiança, e quando você faz algo a mais, isso desperta algo nas pessoas. Eu acho bonito inúmeras histórias de pessoas da nossa geração que fizeram algo a mais, algo além. Nós temos a história de Bill Gates, se eu não estou enganado. É Bill Gates, tá? Ele tem a capacidade de reconhecer, né, as suas limitações na informática. Mas ele explorou algo que ele sabia fazer muito bem. Sabe o que ele sabia fazer muito bem? Entusiasmar pessoas e levantar pessoas que pudessem viver os seus sonhos. Ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo e aquilo que ele falava geraria uma tecnologia como nunca existiu. E a gente sabe que ele foi um grande desbravador. Bom, hoje você mesmo pode estar me vendo, talvez por um aparelho que você esteja usando algo da Microsoft. Então a gente consegue ver isso tudo. A gente consegue ver Deus fazendo coisas gigantescas por pessoas que não estão paradas, mas elas estão sendo capazes de usufruir da presença de Deus e desse entusiasmo que é gerado através da leitura da palavra.
Não tem como a gente não estar entusiasmado, tá? Crendo que o Senhor vai poder fazer algo. Não tem como. Você fica entusiasmado quando vê uma pessoa sendo curada. Você fica entusiasmado quando você vê alguém fazendo uma boa caridade. Quando você vê alguém entregando um rancho para alguém, você vê esse trabalho dando certo, você fica entusiasmado em fazer isso. Quando você vê alguém orando e a pessoa caminha, você fica entusiasmado em orar por outras pessoas. Então a gente precisa desse entusiasmo nesses dias de dificuldade. Eu preciso ser um encorajador da minha geração. Eu preciso ser um encorajador daquilo que Deus tem colocado na minha vida. Nós não podemos estar parados, esperando que tudo aconteça, que caia do céu. Querido, o mundo está atrás de uma vacina que possa salvar o corpo, e o corpo é perecível, mas nós estamos atrás, nós precisamos levar aquilo que gera vida eterna, a vacina contra a morte eterna, e essa vacina é Jesus Cristo. A todos aqueles que receberam Ele e o aceitaram, deram-nos o direito de serem filhos, e esses filhos experimentarão da presença do Pai no céu. E eu e você não podemos ficar de mãos atadas tendo essa vacina para nossa geração. Muitas pessoas têm morrido constantemente, dia após dia, espiritualmente. E também, literalmente, sem salvação. E eu e você estamos aqui que nem 2, 3, 4 paspalhão discutindo coisas que são inúteis e que não nos levarão a nada. Eu preciso vivenciar as experiências que Deus tem para minha geração, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele diz que nós teríamos experiências maiores. E eu tenho hoje como vivê-las, mas se eu der o meu pontapé inicial. Eu quero convidar você a viver essa excelência. Porque a terceira coisa que a gente precisa fazer para viver empolgado é excelência. Todo mundo que recebe um elogio por ter feito algo muito bom, volta a fazer algo mais excelente. Preste atenção em tudo que você fez e ficou bom, e você foi elogiado por aquilo. Você diz, não, eu vou fazer de novo, ainda melhor. Nós temos a motivação. Eu preciso fazer com excelência aquilo que Deus me chamou para fazer nesse momento. Se Deus tem te dado tempo, se o Senhor tem te chamado, se você tem tido sonhos grandes, que talvez você ache que são maiores do que você, isso é normal. O medo é normal. O que não é normal é você paralisar diante deles. Senhor, é grande demais. Moisés, como é que a gente vai marchar se tem um mar na nossa frente? Marchem, deem o primeiro passo e o Senhor vai abrir o mar. Caminhem em volta das muralhas, o Senhor vai fazer com que as muralhas caiam. Cavem covas e mais covas, o Senhor vai mandar água. Você está entendendo? O passo primeiro a ser dado, a gente até acha que é do homem. Não, Deus já preparou tudo. Mas quando eu dou o meu passo, eu libero o que está no mundo espiritual para que entre no mundo natural e isso gere o portal para a realização de um sonho de Deus na vida de um homem. É o seu posicionamento. É quando ele dá o primeiro passo. É quando ele diz, eu confiei, Senhor. Eu vivi. Eu quero viver. Quando você dá esse passo dizendo, eu quero viver, eu quero experimentar, eu quero fazer. Quando você dá esse passo, você abre um portal no mundo espiritual que gera o que é necessário para que você viva o seu sonho. Eu lembro que quando eu e a pastora Paula assumimos a congregação batista, né, lá no Parque Coelho, numa garagem que era 4x8, isso, era a congregação. E nós tínhamos muito medo, né? Eu tinha medo de fracassar, eu tinha medo de errar, eu tinha medo de tomar algumas decisões. Então, tinha muito medo de expor às vezes até mesmo o que eu pensava, porque eu não sei como é que o pessoal agiria. Medo. E o medo nos paralisou como igreja por alguns anos. A partir do momento que a gente começou a buscar aquilo que Deus tinha para nós, deixando aquilo que os outros pensavam, a gente começou a ter um crescimento. Eu lembro que foi em um momento em que a gente começou a orar
E eu tinha muito aquela preocupação, eu queria que a igreja estivesse cheia, como fazer para atrair pessoas, eu quero atrair gente até aqui, eu quero atrair essa, eu quero atrair aquela, eu quero fazer isso. Então, se eu via que estava dando certo algo numa igreja, eu queria fazer para tentar trazer mais pessoas. Então a gente começou a viver aquilo, e muito eu. A pastora Paula sempre foi uma pessoa muito mais centrada do que eu. E ela dizia, Vaniel, não é por aí, Vaniel, não é por aí. Mas pai, tá dando certo lá, vai dar certo aqui, vai dar certo ali, vai dar certo. E eu, nesse momento, a gente começou a buscar e a igreja não crescia, não passava. Era 50, 60 membros, caíamos. 50, 60, caíamos. 40, 50, 60. Porque a gente sempre queria fazer coisas para atrair pessoas. Vamos fazer um evangelismo para trazer pessoas. Vamos fazer não sei o que para trazer pessoas. E um dia, nós orando, o Senhor começou a falar fortemente ao nosso coração a respeito de... Primeiro, Vaniel, tu precisa entender que enquanto tu trabalhar para as pessoas, tu vai te frustrar. Primeira coisa que você deve fazer a partir de hoje, Vaniel, é deixar de querer atrair pessoas e atrair a minha presença. Porque é a minha presença que atrai você. Se você está nesse vídeo agora aqui, nos assistindo, não é porque eu fiz algo para você, é porque o Senhor te trouxe aqui. Então é Ele que atrai alguém. Se as pessoas forem até você, não é porque você está fazendo algo. Você consegue até atrair 2, 3, 4, 5 pessoas aquilo que você está fazendo, mas só Deus pode dar um crescimento e atrair pessoas que têm necessidades. Uma pessoa que tem necessidade de cura, se ela se aproximar de mim sem que eu tenha algo de Deus, ela nunca será curada. Se uma pessoa vier até mim que necessita de dinheiro, eu não tendo dinheiro, essa pessoa vai ir embora. Mas eu quero te dizer que se alguém necessita de qualquer coisa, que se você tiver Deus, você vai poder ajudar essa pessoa. Seja essa pessoa tendo falta de dinheiro, seja essa pessoa precisando de cura, seja essa pessoa precisando de uma restauração espiritual, porque você tem Deus junto com você. Não importa se você tem todos os médicos ao seu lado, mesmo assim você não tem a cura. Porque só o Senhor pode curar todas as coisas. Você está entendendo? Não é quem está do seu lado como pessoa, mas é se Deus está com você nesse negócio. E se Deus está com você nesse negócio, vai dar certo. Não tenha medo, faça com excelência. Então a gente começou a trabalhar, vamos orar, vamos buscar, Deus vai fazer, é Deus. Nós não fizemos evangelismo, nós não saímos para as ruas, nós não saímos com um carro, nós não saímos com bicicleta, não. Deus enviou as pessoas que precisavam estar. E então a igreja começou a crescer naturalmente. Lá em Atos, quem dava o crescimento? O Senhor. Nunca vai ser um homem que vai fazer a igreja crescer. O homem não tem poder de fazer a igreja crescer. Pastor, mas tem homem que enche a igreja. Encher a igreja. Eu estou falando de fazer a igreja crescer, amadurecer. Isso vem de Deus. Quando alguém tem uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança com essa pessoa. Quando o Senhor disse para Pedro, vem, ele estabeleceu uma aliança com Pedro. Venha sobre as águas. E ele saiu porque ele tinha uma aliança com o Senhor. O Senhor não deixou Pedro morrer afogado. Se Pedro tivesse saído do barco sem o respaldo de Deus, ele poderia morrer. Mas como ele tinha o respaldo de Deus, o Senhor jamais o deixaria. Entenda isso, se o Senhor está contigo nisso, nada vai dar errado. Mesmo com medo, dê o seu passo e faça com excelência. Que eu e você possa fazer com excelência tudo que Deus tem para a nossa vida. Espero que essa palavra tenha falado com você. Que você possa experimentar o poder de Deus na sua vida e o que Ele tem para realizar nessa geração. Não se contente com o que aconteceu no passado. Deus ainda quer realizar coisas grandes nessa geração. E Ele não conta com Moisés. Ele não conta com Josué. Ele não conta com Davi. Ele não conta mais com Pedro. Mas Ele conta com você. Você foi chamado para esta geração. Saia do barco.
Dê o primeiro pontapé. Não tenha medo. O Senhor é contigo e Ele não vai te deixar. Se você passar sobre as águas, elas não vão te afogar. Pelos rios, eles não te submergirão. E se você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Creia, o Senhor é com você e Ele tem essa palavra para ti hoje. Seja alguém que gera entusiasmo nessa geração e não pânico. Eu e você fomos chamados para mostrar a grandeza de um Deus que ainda vive e reina para todo sempre, enquanto aqui estivermos. Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, para que o Senhor gere em ti esse entusiasmo. Sabe, essa responsabilidade nessa geração. Esse senso de urgência de dizer, eu quero viver isso. Eu quero viver tudo o que Deus tem para mim. Eu quero viver o que o Senhor vai hoje fazer comigo nessa geração. Eu quero orar por você. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero estar ministrando sobre a tua vida aquilo que o Senhor tem derramado sobre mim. Não tenha medo. Seja ousado nesse momento. Nos momentos em que o mundo mais tem necessidade, é o momento em que a igreja não se acovarda. Eu não estou dizendo para você infringir as leis. Eu estou dizendo para você não se acovardar, porque ninguém proibiu ninguém de pregar o evangelho. Então eu e você estamos livres para fazer isso. E esse é o momento onde mais pessoas precisam de mim e de você. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu declaro que essa palavra será viva e que ela está gerando vida no coração de cada pessoa que nos assiste, tanto agora quanto, Senhor querido, no próximo dia. Todos que estão nos ouvindo a partir desse momento, Senhor, e recebendo essa oração, sejam impactados por Ti, Senhor. Nós sabemos que essa pregação não vai parar aqui, ela vai ir longe, Senhor, ela vai ir além, ela vai levar, Senhor querido, essa mensagem, muitas pessoas a entenderem a sua responsabilidade e deixarem de estarem paralisadas pelo medo, mas andarem pelo Teu Espírito. Tu não nos deste um espírito, Senhor querido, ao qual nós viéssemos nos acovardar, mas um espírito de ousadia, de poder, Senhor. E é nesse poder e nessa ousadia que eu estou embasado hoje, ministrando essa palavra. Gera avivamento sobre essa pessoa, gera avivamento sobre essas vidas, gera avivamento sobre cada um e crescimento, Senhor, em meio a todo o caos. Gera, Senhor querido, crescimento em meio ao caos. A Tua palavra, Senhor, nos diz que, embora o tronco esteja cortado pela raiz, ao cheiro das águas brotará. Que nesse momento, Senhor, a esperança de muitos que estava cortada, que nesse momento, Senhor querido, os sonhos de muitos que haviam morrido, aos cheiros dessas águas vivas que correm, Senhor, do Teu trono, que fluem de cada um de nós, porque a Tua palavra nos diz que, Senhor querido, rios de água viva fluiriam de nós. E eu sei que nessa noite flui, Senhor, um rio de dentro de mim e de cada pessoa que aqui está. Ao cheiro dessas águas, as árvores comecem a brotar. Senhor querido, sonhos comecem, Senhor querido, a crescer. E que cada um possa frutificar segundo o Teu querer. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos, gera avivamento, que o Teu Espírito impacte, Senhor, a nossa nação, a nossa geração, o nosso estado e a nossa cidade. Não queremos ser conhecidos, Senhor, como aqueles, ó Deus, que tiveram a grande oportunidade e deixaram passar, mas queremos ser conhecidos como aqueles, Senhor, que aproveitaram o tempo em que estiveram vivos e ministraram a Tua grandeza. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe você muito, muito, muito mais. Amém? Gente, eu vi que o Paulo Vidal, ele está postando aqui, tá? Que ele está sorteando uma pizza, ok? Então, como ele está sorteando essa pizza, eu vou fazer algo aqui, rapidamente, tá? Então, nós temos 48 pessoas online que estão nos assistindo, tá? Você que está nos assistindo,
você vai dizer agora um amém bem forte, tá? E você que vai dizendo amém, 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 eu vou botar o seu nome, só para quem disser amém, tá bom? Então aqui, ó. Sandra, Mara, Daniel, Rita, Kátia, Adriana, Edmilson, aí que eu perdi aqui Edmilson, Elis, Cris, Jesus, fugiu aqui, pessoal, para aí, volta aqui, para aí, deixa eu voltar aqui, só um pouquinho aqui para pegar o pessoal, Elis, Cris, Marilu lá do Trevo, Deus abençoe Marilu, Dani Michel, tem que ser assim, né? Porque senão a gente se perde aqui de tanta Dani que tem. Elisângela. Paulo Vidal também vai entrar no sorteio. Fabi. Fernanda. Você vai experimentar hoje a pizza do Paulo Vidal e da Fernanda. Amém? Deixa eu ver. Daniele Sabeda já tá. Dona Maria botou o amém ali. Maria. Quem mais aqui? A Kathleen. Kathleen Júnior. Porque nós temos outra Kathleen também. Vanessa. Deixa eu ver quem mais aqui. Tânia Maragaglione tá lá em Santa Vitória do Palmar, né? Minha tia linda, que Deus te abençoe. Ju Zanuso, Ju, do Tuti. Mara, Tuti. Quem mais? Cris já foi. Mário Costa. Paula Maxudi. Daniel Amém. Daniel da Rita. Meu pai, não para de vir agora, amém, hein? Daniel da Rita. Isabel, já foi Isabel? Não, Isabel. Tem gente que chegou na agora, eu acho, hein? Júnior. Luiz. Jefferson. Nara. Vânia. Mãe. Quem mais aqui? Andriara. Noemi. Tem mais gente do que tava na live, hein? Como é que isso acontece? Me explica. Para aí que eu pulei um pessoal aqui. Não, não pulei. Caio, amém. Caio. Aí, Johnny. Marilu, Isabel já foi. Maria já foi. Mário Costa foi. Patrícia. Patrícia. Pati, do Raí. Dona Sandra Helena, vou botar a Sandra Helena aqui em memória, né? Porque não tem como chegar até aí, né, Dona Sandra Helena? Mas a gente ama as suas participações, tá, Dona Sandra Helena? Beijo. Tem que ser amém, é isso aí, tem que ser amém. A Paula tá botando lá, ó. Tá? Tio Mário, eu acho que eu já botei aqui tio Mário. Mário Costa, botei aqui. Tá? Sandra Helena.
Loren. Quem mais? Gente, se você já disse amém, você precisa parar, porque senão eu vou ter que correr atrás aqui de mais gente. Felipe, Loren, Felipe, Daniel Cunha, já botei. Felipe Silva, Taíres, Juliano, Jennifer, Jefferson, Felipe Vignol, Patrícia já foi. Felipe Vignol, Jusanu já foi. Opa, tem aqui. Lucilene Oliveira. Felipe Vignol, Rita de Cássia, não tinha ido ainda, Rita. Do Janilton, Mário Costa também, tá. Deixa eu ver aqui. Vilela eu não tinha botado ainda. Vilela. Paulo Vidal, Mário Costa, aleluia. Deixa eu ver, Mário Costa, Felipe Vignol, Sandra Mara de la Torre. Sandra Mara, Tânia Maragaglione. Hoje é aniversário do meu primo mesmo, tá na Barra. Minha tia Tânia, que Deus abençoe, de Javan, toda a sua família, em nome de Jesus. Um beijo, deve estar saindo um baita de um churrasco lá, né? Por isso que não vamos entregar pizza aí hoje, Tânia. Né? Um beijo, te mando um abraço para todos aí. Daniel Cunha, Juliano, Felipe, tá todo mundo aqui. Felipe, Daiane. Felipe colocando lá, te amo, Daiane Torres. Hoje tem, hein? Alice, Paulo Vidal. Para pegar a pizza hoje, já coloquei no forno, hein? Tá lá no forno. Mário Costa, Lucilene, Rafael, Pastora Paula, Pastor Daniel. Ok? Pastor Daniel, botei aqui? Não botei o Pastor Daniel. PR. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. 14, 15. Pessoal, só para vocês pensar o seguinte, eu não tô colocando, tá, os números certinho, eu tô botando eles alternado, tá? Três, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ok? Pessoal, então você que já foi falando aí, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, ó. Paulo Vidal, por favor, manda um número, tá? Um número, sendo que tá misturado, tá? O pastor Daniel não é o último número, embora eu tenha escrito o número dele aqui por último, tá bom? Então a gente começou aqui, terminou, fez um mesh aqui, tá? Então, Paulo Vidal, fala um número pra mim aí de 1 a 42. Para aí, de 1 a 43. 1 a 43. 1 a 43. 1 a 43. Ok?
De 1 a 43 para o sorteio da pizza de hoje, Paulo Vidal. Manda aí de 1 a 43, tá bom? A pastora Paula colocou lá, tem que ser amém. De 1 a 43. Manda para nós aí. Estou esperando agora a resposta do meu amigo Paulo Vidal. Deixa eu ouvir aqui. Do 1 a 43, Paulo Vidal, me manda aí sua resposta. Estamos esperando 50 pessoas assistindo agora, só porque vai ter sorteio, 51. Glória a Deus. Vamos esperar aqui a resposta do Paulo Vidal. Do 1 ao 43, Paulo, me manda aí um número do 1 ao 43 para a gente fazer o sorteio hoje dessa pizza, tá? Do meu amigo Paulo Vidal. Felipe Vignol sou eu. Amém, pessoal? Cadê o Paulo Vidal? Foi arrebatado? Alguém liga para esse homem. Para aí que eu vou ligar para ele aqui. 40. Para aí, número 40. Número 40 com... Ah, rapaz! Número 40. Número 40 é o meu amigo. Não sei se vai dar para vocês ver aqui. Não vai dar de vocês entender a minha letra, tá? Deixa eu ver se vai dar aqui. Só um pouquinho, quero ver se vai dar. Número 40 aqui. Caio Johnny. Meu amigo Caio Johnny que ganhou hoje essa pizza. Tá? Meu amigo Caio Johnny ganhou a pizza. Número 40. Tá aí o número 40. Para mim demorou um pouquinho aqui para entrar. Tá? Então, número 40, meu amigo Caio Johnny. Tá bom? Caio Johnny ali, ó. Caio, tá bom? Parabéns, Caio. Que Deus abençoe. Entre em contato com o Paulo Vidal, tá? Que sorteou essa pizza. Obrigado, Paulo, por sempre estar colaborando junto com a gente, né? Pizzas maravilhosas. O Felipe e a Dani ganharam na última live. Na última live que a gente fez o sorteio da pizza dele, né? O Felipe e a Dani também fazem pizza e pediram a receita também, né? Né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Pô, bem pertinho, hein, Caio? Só vai atravessar ali, bate na casa ali do Paulo ali e é pegar, hein? Deus abençoe vocês. O tio Vilela tá viajando, mas o Caio Johnny tá comendo pizza hoje, né? Tá grandão. Gente, obrigado por você ficar conosco até aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu ministério. E lembre-se, precisamos de pessoas que gerem nessa época, nesse momento, ok? Aquilo que o mundo necessita. Eu vim com uma camisa hoje, tá? Essa camisa, ela fala bastante e eu gostaria que você visse ela. Ela diz aí, ó, voltando à essência de Cristo, voltando à essência de Cristo, né? Eu recebi essa camisa quando eu fui ministrar no Joad, né? Que era o pessoal da igreja do meu amigo pastor Catarino, da Assembleia de Deus Cântico Novo de Cubatão, em São Paulo. E a gente foi ministrar lá, voltando à essência. Que nós possamos voltar à essência do Evangelho de Cristo e viver tudo aquilo que Ele tem para nós nesse momento. Ele é a essência de tudo. Ele é a essência que a gente precisa para sobreviver. Ele é a essência que a gente necessita para viver, tá bom? Amanhã eu vou estar numa live especial, você que quiser nos acompanhar, uma live do pessoal do... Oh, Jesus, me fugiu o nome agora. MPC, tá? Mocidade para Cristo, Rio Grande. MPC, Rio Grande. A gente vai estar sendo entrevistado lá pelo MPC às 20 horas. Se você estiver disponível, amanhã 20 horas, pelo Telegram do MPC, eles vão estar nos entrevistando, tá bom? Se você puder estar junto com a gente lá, serão muito bem-vindos. Esperamos vocês amanhã, 20 horas. Depois da nossa entrevista, às 20 horas, tem também o Raí com a Super Rádio Live. Gente, é imperdível. Deus tem feito grandes coisas. Parabéns, Raí. Palavra abençoadíssima. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Um ótimo
feriado, né? Final de feriado para vocês de Tiradentes. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, amém? O amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Um grande beijo e até quinta-feira. Quinta-feira, eu já estava esquecendo, quinta-feira, já começa a publicar aí. Quinta-feira nós vamos falar sobre o primeiro vídeo que eu recebi. O primeiro vídeo que eu recebi é a história da igreja, tá bom? Na história da igreja a gente vai conversar junto com o meu amigo Felipe Vignol. A gente vai tomar um café aqui muito gostoso, falando sobre reforma protestante, como a igreja surgiu e como nós chegamos mais ou menos no que nós estamos hoje. É assunto para mais de metro, mas em 1h30 a gente vai tentar resumir e falar um pouco sobre história da igreja. Você que já ouviu falar sobre história da igreja, nos ajude, mande perguntas, que a gente vai estar aqui para tentar tirar as suas dúvidas. Claro, mais o Felipe do que eu. Deus te abençoe e até quinta no Café com o Pastor. Um grande beijo e Deus abençoe a cada um de vocês no nome de Jesus.